que me traz aqui essa tribuna hoje, ocupando o horário destinado à liderança do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, é falar exatamente sobre o dia 10 de maio de 2017, portanto, amanhã, quando o ex-presidente Lula terá a oportunidade de se defender de acusações contra ele dirigidas no âmbito de uma operação judicial que já causou prejuízos inequívocos à economia nacional, em que pese, sim, reconhecermos o aspecto importante da investigação, do combate à corrupção, mas o fato é que essa operação que causou, repito, prejuízos também inequívocos à economia nacional e que não tem, inclusive, prazo para acabar, né? As capas da revista Veja e da revista Isto É, nesse último final de semana, ilustram perfeitamente o papel do oligopólio da mídia nesta caçada jurídico-midiática empreendida contra o ex-presidente Lula. Ao noticiar a audiência na qual o ex-presidente Lula terá a oportunidade de se defender como um confronto ou como um ajuste de contas entre Moro, o juiz, e o presidente Lula, resta-nos repetir aqui o seguinte questionamento. Se Moro é o adversário de Lula, quem é o juiz? Como se não bastasse toda essa manipulação midiática, o populismo judicial, o senador Jorge Viana tentou fazer mais uma vítima. Desta vez, o direito à livre manifestação. Em decisão recheada de preconceito e autoritarismo, uma juíza de Curitiba restringiu as manifestações dos movimentos sociais que lutam contra a criminalização da luta popular, contra a criminalização da esquerda e contra a criminalização do ex-presidente Lula. Coincidência ou não, quem é essa juíza? Essa juíza é a mesma que já utilizou as redes sociais para se declarar fã do juiz Sérgio Moro, para defender o então impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff, usou as redes sociais para comemorar a condução coercitiva do ex-presidente Lula e para declarar Curitiba a capital do Brasil. Parece brincadeira, né, mas é verdade. Repito, né, a juíza, né, com toda essa biografia, e concede uma liminar atentando contra a própria Constituição, impedindo, né, o direito à livre manifestação do povo brasileiro. Mas o populismo judicial não parou por aí, senador Jorge Viana. No último fim de semana, não satisfeito com os holofotes do oligopólio da mídia, o juiz Sérgio Moro gravou um vídeo e disseminou pelas redes sociais, nesse vídeo, conclamando os apoiadores da Lava Jato a não se manifestarem no próximo dia 10 em Curitiba, como forma, segundo ele, de evitar possíveis confrontos, embora ressalte a importância desse apoio ao longo de toda a operação. Na prática, o ilustre juiz Sérgio Moro está deixando a toga de lado e agindo como um líder de torcida conservadora e raivosa, que, independentemente do devido processo legal, quer interditar politicamente o presidente Lula. Essa caçada jurídico-midiática, entretanto, não vem produzindo os resultados esperados. Como bem destacou o professor Luiz Moreira, em entrevista ao portal 247, o roteiro dos justiceiros previa que o ex-presidente Lula chegasse a Curitiba nesta quarta-feira, humilhado e com seu partido liquidado. Mas o que estamos vendo é justamente o contrário. Lula chegará a Curitiba liderando todas as pesquisas de opinião, em todos os cenários pesquisados, inclusive com o reconhecimento de quem foi o maior
de o melhor presidente da República que o nosso país já teve. Lula chegará a Curitiba de cabeça erguida e será recebido por milhares de militantes de todos os recantos do Brasil, que confiam na honestidade do ex-presidente Lula e não abrem mão de estar ao seu lado no momento em que tentam incriminá-lo sem provas. Como o ex-presidente Lula mesmo já disse, ele não quer tratamento diferenciado. Ele quer apenas ter direito ao devido processo legal. Ele quer apenas ser julgado com imparcialidade. Depois da maior greve geral da história de nosso país, chegou a hora de colorir as ruas de Curitiba em uma manifestação pacífica e democrática, para dizer não à criminalização dos movimentos sociais, não à criminalização da esquerda, não à criminalização de Luiz Inácio Lula da Silva. Senador Jorge Viana, se querem derrotar o presidente Lula, tenham coragem de derrotá-lo nas urnas. Inclusive, nós não vamos aceitar o golpe do golpe. Primeiro, que seria, uma medida, por exemplo, para prorrogar as eleições previstas em 2018, de acordo com o calendário constitucional. E depois, o golpe do golpe seria impedir que o presidente Lula fosse candidato, seja candidato a presidente da República. Ele que, repito, lidera todas as pesquisas de opinião pública feitas até o presente momento, em todos os cenários. Então, nós estamos atentos a isso. Como diz o presidente Lula, ele não está acima da lei nem abaixo da lei. Ele, como todo e qualquer cidadão, pode ser investigado, pode ser julgado, agora com o devido respeito ao processo legal, e não sendo vítima, como esse homem vem sendo, de uma caçada midiática, um massacre, acusações e mais acusações, provas nenhumas, até o presente momento, nenhumas, e não vão aparecer. Então, quero aqui, senador Jorge Viana, dizer que é com esse sentimento de solidariedade que nós, os senadores e senadoras do PT, os parlamentares a nível federal, de outros partidos também, estaremos nesta quarta-feira em Curitiba, ao lado de milhares de trabalhadores e trabalhadoras de todo o país, vindos dos mais diferentes recantos desse imenso e querido Brasil. Estaremos lá ao lado do presidente Lula para expressar mais do que a nossa solidariedade, expressar a nossa confiança. Confiança essa pautada na história de vida e de luta desse homem. História de vida pautada pela honradez, pela dignidade e pelo espírito público. Estaremos lá também expressando a nossa solidariedade e a nossa confiança em reconhecimento ao imenso legado que o presidente Lula promoveu em matéria de avanços e conquistas para o povo brasileiro. Então, senador Jorge Viana, seguiremos, se Deus quiser, hoje à noite, repito, a Curitiba, para o nosso ato de solidariedade e de confiança, munidos pela convicção que nós temos da inocência do presidente Lula. Senador Jorge Viana, e ainda quero aqui muito rapidamente, a despeito do registro que Vossa Excelência fez da PEC que nós vamos votar hoje, que trata a questão do estupro como crime inafiançável, etc., quero aqui também, nesse momento, dizer da nossa solidariedade à ex-ministra Eleonora Mendicucci, professora universitária, que tem uma vida dedicada à luta em defesa das mulheres, foi nossa ministra, fez um belíssimo trabalho, e a ministra Eleonora Mendicucci foi vítima
nessa semana que passou, de uma grande injustiça, quando uma juíza a condenou por ela ter feito críticas ao ator Alexandre Frota, que em um determinado programa de televisão fez apologia ao crime do estupro. E o que fez a ministra Eleonora? Criticar, né, uma postura como essa, advinda, inclusive, de alguém que se apresenta, né, como ator. Ela o criticou em boa hora e com toda a legitimidade que ela tem. E, infelizmente, a juíza, ao invés de aplaudir a ex-ministra Eleonora pela atitude que ela teve, a condenou. Inclusive, instando a ex-ministra Eleonora a pagar uma multa de R$10 mil. Isso é um absurdo. É um absurdo. Um ato desse, infelizmente, contribui para silenciar cada vez mais, né, aqueles que combatem essa cultura criminosa, hedionda, que é a cultura do estupro, e, ao mesmo tempo, o ato, repito, totalmente, né, mais do que inadequado, mais do que inoportuno, condenável, literalmente, dessa juíza, contribui, né, para incentivar cada vez mais essa cultura do estupro, o que é um absurdo, repito, né, pelo aspecto criminoso que tem isso. Então, a ministra Eleonora, aqui o nosso abraço de solidariedade, abraço esse que ela vem recebendo de todo o Brasil, não só do meu partido, que nesse final de semana realizou dezenas de encontros estaduais que fazem parte da etapa do 6º Congresso Nacional do PT. Nós, lá no Rio Grande do Norte, aprovamos uma moção de repúdio à decisão da juíza e de solidariedade à ministra Eleonora, mas quero aqui dizer, a ministra Eleonora vem recebendo, nesse momento, moções de solidariedade, não só do PT, não só, inclusive, dos partidos no campo à esquerda, mas de diversas outras instituições da sociedade brasileira que lamentam profundamente e repudiam, repito, esse ato totalmente inoportuno, condenável dessa juíza ao querer punir a ex-ministra Eleonora, repito, pelo gesto que ela teve, importante e necessário, de criticar aqueles, seja lá quem for, que simplesmente, né, chegam a cometer atos insanos, que é de apologia à cultura do estupro. Eleonora, meu abraço para você, né, você tem a solidariedade, repito, né, da maioria esmagadora das mulheres de todo o país que não compactuam com isso de maneira nenhuma. E, por fim, senador Jorge Viana, peço a Vossa Excelência também para dar como lido um pronunciamento que faço acerca das declarações que o ex-presidente da FUNAI, Toninho Costa, que foi exonerado recentemente pelo governo do senhor Michel Temer, declarações que ele fez após a exoneração, quando disse que estava sendo demitido e saía da FUNAI porque era honesto, porque não tinha se curvado e jamais se curvaria para fazer o mal feito. Toninho, inclusive, o ex-diretor da FUNAI, criticou com muita ênfase a condução das políticas indigenistas pelo ministro da Justiça, Osmar Serraglo. Ele disse que saía do órgão por conta das ingerências políticas que sofreu da bancada ruralista, segundo ele, liderada pelo próprio ministro. Ministro esse que, diga de passagem, é mais um nome da confiança do governo Temer, que presta contas à Justiça, no caso dele, no âmbito da operação Carne Fraca. Então, senhor presidente, considero que essas declarações do ex-diretor da FUNAI são muito graves, por isso que quero aqui me associar ao senador Humberto Costa, que já, inclusive, apresentou requerimento solicitando a convocação de Toninho Costa, ou o convite a Toninho Costa, para que ele venha, né, enfim, falar de viva voz aqui na comissão
para que ele venha à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e de viva voz, né, dizer exatamente o que ele disse após ser demitido, que estava saindo exatamente porque não comungava com o mal feito de maneira nenhuma. Ou seja, quando ele disse que está saindo porque é honesto, é porque ele não comunga com desonestidades. E até porque não é cabível, né, que em pleno século XXI, enfim, a luta das comunidades, dos povos indígenas, né, seja tratada dessa forma. A FUNAI, balcão de negócio, porque o governo Temer, mais do que nunca nesse momento, é um balcão de negócio. Haja visto o que eles estão querendo fazer com o Congresso Nacional, quando, infelizmente, parlamentares se prestam a esse balcão de negócios, vender os seus votos, aprovando reformas que vão se constituir no maior retrocesso, se for Roberto Costa, repito, para que o ex-diretor da FUNAI possa vir à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e que a gente possa resgatar, né, a luta em prol, né, da pauta e das agendas voltadas para a cidadania das comunidades indígenas. Obrigada.